Meu amigo e minha amiga, todas as conquistas são frutos de sonhos. A ousadia em sonhar é que faz com que feitos maravilhosos se tornem realidades. Acontecimentos tais como a chegada do homem à Lua, a abolição da escravatura, a construção de Brasília, o fim do apartheid na África do Sul, entre outros. Todos precisamos acreditar nos sonhos e traçar planos para realizá-los. Certamente, muitos obstáculos se levantarão, mas com determinação podemos mudar a história do nosso tempo. Muitas pessoas que sonham param no meio do caminho, pois não superam os impedimentos que surgem, não vencem seus próprios medos, limites e inseguranças e acabam sendo vencidos pelo desânimo e o cansaço da espera da realização. Outros, afundados na vida rotineira, negligenciam seus sonhos e perdem a capacidade de sonhar, alcançando uma vida sem rumo certo, insatisfeita e sobrecarregada. Uma coisa é importante ressaltar: caso não haja ações concretas e bem definidas, é possível que daqui a alguns anos a sua vida permaneça do mesmo jeito de hoje. É preciso mover-se. As coisas não são obras do acaso. É preciso esforço e perseverança. Quem consegue realizar os seus sonhos não são apenas sonhadores, mas pessoas que lutam de forma obstinada por eles, acreditam de verdade que é possível transformar seus projetos em realidade, que há um potencial em si mesmo para realizá-los. Cada um de nós tem o futuro que queremos, o futuro que construímos. Tão importante quanto sonhar é nunca desistir deles, mesmo que não seja possível realizá-los, pois os sonhos nos dão força para superar os obstáculos que surgem e nos impulsiona para a frente. É o que nos diz Augusto Cury em seu livro Nunca Desista de Seus Sonhos. Que os sonhos transformam o mundo, nos inspiram a criar, nos animam a superar e nos encorajam a conquistar. Os obstáculos e as dificuldades surgem para serem superados. Ultrapassá-los é ir além. Então, nunca deixe de sonhar. A Bíblia Sagrada nos diz que o povo de Israel tinha um sonho. Logo após terem sido libertos da escravidão do Egito, na caminhada pelo deserto existia apenas um desejo firme em seus corações: alcançar a terra prometida por Deus. Ao atravessar o Rio Jordão, que fazia divisa com a tal terra, uma cidade teria que ser conquistada. Jericó era o seu nome. Era um grande obstáculo que estava diante do grande sonho deste povo. Porém, não poderia haver outro pensamento senão transpô-lo. A localização dessa cidade era privilegiada, tanto devido ao contato com o Oriente, quanto pelo abundante acesso a águas. Jericó é uma das mais antigas cidades do mundo. Seu nome é mencionado no Antigo Testamento como a Cidade das Palmeiras. Seus muros eram então intransponíveis, conforme escavações feitas por arqueólogos às ruínas. Encontraram indícios de que o muro poderia ter aproximadamente 2,5 metros de largura e 9 metros de altura, e dava volta em toda a cidade. Era uma muralha e tanto. Conforme a narração encontrada no livro de Josué, a Batalha de Jericó representa uma das mais gloriosas vitórias do povo de Israel quando da conquista da Terra Prometida. A estratégia era cercar a cidade por 7 dias e as muralhas cairiam por terra com a ajuda de Deus, sendo então a cidade invadida e destruída. Este fato nos faz refletir sobre 3 práticas que levaram à queda dos muros. A primeira prática é a do ouvir. Deus falou com Josué, fornecendo-lhe claras instruções sobre o que fazer. Uma geração inteira havia morrido no deserto porque não ouviu os conselhos dados por Deus, tornando-se desobediente. A geração comandada por Josué era diferente. Eles tinham seus corações preparados e dispostos a ouvir, talvez porque foram treinados no deserto. Para que as muitas muralhas caiam em nossas vidas, temos que ter a mesma atitude de ouvir o que o Senhor fala. Muitos são seus ensinamentos sobre as várias áreas da vida que precisam ser ouvidos e seguidos. Precisamos entender que é muito importante ouvir Deus. Ele é Criador e sustentador de todas as coisas. Através de sua palavra, Ele nos orienta sobre a vida familiar, financeira, saúde, relacionamento, entre outros. Além dos assuntos gerais, o Senhor fala sobre questões específicas de nossas vidas.
através do testemunho interior, por meio de pessoas e principalmente através do testemunho de Cristo. É muito importante ouvir também aqueles que nos cercam, tais como os cônjuges, os filhos, os pais, os amigos, os líderes, as autoridades constituídas, enfim, ouvir. Quem não tem disposição para ouvir, ficará para fora das promessas de Deus. Jesus disse inúmeras vezes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Outra prática que levou os muros de Jericó a cair é a da espera. Josué orientou ao povo que não desse o brado de guerra, não levantasse a voz até o dia em que lhe ordenaria. Imagine uma multidão de cerca de 40 mil homens esperando em silêncio por 6 dias a manifestação de Deus. Ficaram firmes, pacientes, confiantes e inabaláveis, esperando o tempo certo. Precisamos aprender a esperar com confiança, sem ansiedade. O nosso tempo não é igual ao tempo de Deus, porém muitos cristãos não sabem esperar o tempo dele. Deus está no controle. Ele é o Senhor do tempo e soberano sobre todos os acontecimentos nos céus e na terra. Jesus disse com ênfase: não andeis ansiosos de coisa alguma. E finalmente, a prática do avançar. No 7º dia, as muralhas ruiriam ao som das trombetas e do grito do povo e tomaram Jericó. De maneira muito consciente e madura, avançaram dentro dos limites estabelecidos e como haviam prometido, poupou Raabe e toda a sua família reunida. Assim também em nossas vidas existe o tempo determinado e indispensável momento de avançar. Aqui não é hora de ouvir, de esperar, de questionar. É hora simplesmente de agir. Quando as barreiras caem, portas são abertas, pontes construídas, conexões estabelecidas. Afinal, Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão sobre sua igreja. Meus queridos, quando as muralhas se levantarem, não se intimidem, procure ouvir Deus, tenha paciência para esperar o momento certo e então avance, conquiste. Se há alguma muralha neste exato momento em sua vida que lhe parece impossível ultrapassar, lembre-se, para Deus tudo é possível e as muralhas cairão em nome de Jesus. Amém.